É que tem tanta coisa, porque acho que eu sou uma das últimas pessoas de contar essas histórias todas, né? Então, a industrialização trouxe a imigração, que trouxe também a urbanização. A cidade de Santo André crescia desmesuradamente. Haja vista que em 1965 vai ser eleito prefeito Fioravantes Zapal. E ele vai querer tirar a cidade de Santo André daquela condição de suburbana e dar a Santo André a dimensão de uma metrópole, sendo que a cultura vai ser uma das áreas fundamentais. E aí vão acontecer dois fatos bastante significativos. Primeiro, a fundação do GTC. Santo André foi o meu espaço e a minha forma de pesquisar teatro, fazer teatro. Tudo começou, na verdade, um teatro feito de folha de alumínio. Era o único grupo de teatro de Santo André. O diretor era o senhor Antônio Chiarelli. Foi o primeiro teatro de alumínio, foi deles. E também eu comecei nessa época com eles. Nessa época estava uma porção de gente, da Rosália Petrin, Inajá, a Sônia Guedes, Antônio Petrin, José Armando. Acabei participando do grupo, não como ator, mas como produtor, cuidando dos programas, da divulgação dos espetáculos. E nesse Teatro do Alumínio foi onde se formou o Grupo Teatro da Cidade. E eu tive a minha grande professora, minha primeira grande inspiradora e professora foi Eleni Guariba, que dirigiu o Jorge Dandan, né? Daí ganhou prêmios. Ela também era professora da Escola de Arte Dramática. Na verdade, ela tinha vindo da França, onde ela fez um estágio com o Roger Planchon, no Teatro de la Cité, e ela queria usar a mesma experiência que ela tinha feito lá. Era uma jovenzinha, frágil, mas muito inteligente. Se ela estivesse livre na época, com certeza seria ela que iria dirigir o espetáculo de inauguração do teatro. Mas aí, como ela estava presa, nós chamamos o Celso Nunes, que depois ela foi assassinada na época da ditadura, juntamente com outros presos. E é por isso que eu mantenho esta pessoa no meu coração. Em 1968, foi derrubado o Teatro de Alumínio, que era o único teatro que existia na cidade. E foi construído esse teatro maravilhoso do Rino Leve, né? E visitei muitas vezes como plateia e muitas vezes também como ator. Eles construíram o Paço Municipal, né? Que era constituído da Câmara, do Executivo, e construíram um teatro realmente original, um teatro redondo. Até depois tinha 3 palcos, né? Uma coisa absurda na época, um teatro muito moderno. Nós somos chamados para inaugurar o Teatro Municipal. A gente queria inaugurar com um texto brasileiro. E depois de pesquisar muito, a gente optou por um texto do Osman Lins. Ele citou a Guerra de Trança-Cavalo em 1940 e conta a história de uma família patriarcal em decadência. O Teatro Municipal era uma expectativa muito grande do pessoal que participava de teatro nesse período. Então, quando se inaugurou o teatro, foi uma festa, né? E afinal a gente acabava tendo uma casa de espetáculos muito bem equipada, à altura das melhores casas de espetáculos da época. Uma história que o Diário do Band ABC acompanhou para e passo, desde a assinatura do contrato, a obra e a inauguração. Quero também dizer que não foi o espetáculo que agradou as elites andrenses, porque no palco a trama tinha muitos tiros de pólvora seca e houve um tiroteio que fazia com que todo o teatro ficasse com cheiro de pólvora. E aí se deu a inauguração com muita pólvora. A Guerra do Cança-Cavalo atendia muitíssimo bem a maioria da população de Santo André. E nós lotamos o teatro por quase 2 meses seguidos.
todo esse movimento, onde o Teatro Municipal de Santo André está envolvido, ele causou sentimentos artísticos. O Teatro Municipal de Santo André é, para mim, um lugar de memória. Há 50 anos atrás, eu assisti aí a peça inaugural A Guerra do Cansa-Cavalo. Eu tive a honra de estar na inauguração ou na noite seguinte, a memória não é tão precisa assim, na inauguração do teatro. Eu estudava no Coração de Jesus com a Ana Josefina, que era a filha do prefeito, e ela sabia que eu adorava teatro, já gostava muito naquela época, e a Luísa Carmela, que fazia parte do elenco, era a nossa professora de dicção no Coração de Jesus. Então a gente acompanhou muito da montagem porque ela contava. Quando inaugurou o Teatro Municipal, o que acontecia? Eu estudava nesse colégio, a escola foi convidada nessa inauguração para assistir o espetáculo. Foi aí, na inauguração, eu estava na plateia. Quando eu vi aquilo, falei, nossa, é isso que eu vou querer para minha vida. Lembro que eu saí do espetáculo, estava nas nuvens, eu estava no meio da... Acho que eu estava na fila L, número 2, 3, estava no centro. Quem estava? Eu vi Antônio Petrin, vi o Maciel no palco, Cláudio Correia e Castro. Olha, toda pessoa, naturalmente, o Teatro Profissional de Santo André começou nessa época. Cada um tomou um rumo. Eu passei a fazer teatro profissional junto com o grupo Teatro. E dali eu fiz duas peças e não quis mais continuar como ator. Preferi partir para a direção de espetáculo. E naquela época, na minha época de 18, 20, 19 anos, os pais exigiam que você já começasse a trabalhar. Quando chegaram começaram as produções aí no Municipal, eu estava na Oliveira Lima entregando panfletos, explicando para as pessoas aonde era o Teatro Municipal de Santo André. Eu chegando para procurar emprego, eu lembrava o Wilson Simonal, mochila, cabelo black. Eu falei, o que eu faço para trabalhar aqui nesse negócio de teatro? Ele falou, você vai fazer bilheteria. Vou ler rápido para você o que já rolou no Municipal com a minha presença. O Santo Inquérito com Regina Duarte, Orquestra de Senhoritas, Casa de Bonecas com a Tônia Carreiro, Bibi Ferreira, Paulo Altran, Secos e Molhados, Inesita Barroso, Silvio Caldas, Ivan Lins, Rolando Boldrin, Toquinho e Vinícius, Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ernesto Pascoal, Banda de Pífaro de Caruaru, Costinha, José Vasconcelos, Elis Regina. Eu lembro muito de um show da Elis Regina, que eu assisti lá. Lembro de grandes montagens, assistia praticamente tudo nesse período. Retomo o meu contato com o Municipal quando eu, junto com o meu marido na época, tínhamos um grupo de teatro amador e que ganhou um festival em Santo André, o Formicida Vec Cachaça, e foi o período que eu conheci artistas super importantes dessa geração, né? Adélia, Nicolette, Esdras Domingos, Marcelo Giannini. A primeira lembrança que eu tenho do Teatro Municipal é eu numa peça, eu devia ter uns 13, 12 anos, isso em 1978, 79, em que eu fazia a percussão ao vivo de um espetáculo da minha escola e lembro de um grande palco, muita madeira e umas cortinas muito grandes. Essa é a memória que eu tenho, só voltou para mim muitos anos depois. Naquele momento eu não tinha a menor noção de que eu estava no Teatro Municipal de Santo André. Um prédio belíssimo, uma acústica belíssima, um prazer de estar lá. Primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal de Santo André, eu tinha 14 anos. Eu estou com 56, então seguramente eu tenho uma relação de 42 anos com o teatro. Como público, como plateia, assisti incríveis espetáculos de teatro, dança, de música, e como profissional. Em todo esse tempo, eu apresentei os espetáculos em que eu participei no Teatro Municipal de Santo André. E é incrível você ter, assim, é um privilégio você ter um teatro tão estruturado, né? Profissionalmente falando, ele te dá uma qualidade artística, técnica e uma segurança para trabalhar em outros teatros incrível, né? Depois que você passa pelo palco do Teatro Municipal de Santo André, você se sente muito seguro para fazer teatro
em todos os teatros do Brasil. O meu primeiro relacionamento com o Teatro Municipal de Santo André foi em 1983. Eu estava com 21 anos na época, ia fazer 22, e foi a primeira orquestra que eu juntei de amigos convidados pelo Teatro Lírico de Equipe, que a gente fez a primeira ópera que eu regi também. Que nós fizemos uma programação pelo Teatro Lírico de Equipe, que rodou São Paulo, alguns teatros de São Paulo, Teatro São Pedro, Arthur de Azevedo, fomos para Campinas, e acabou tendo uma resta em Santo André, ou duas dessa ópera de Aniski. Quem intermediou toda a nossa ida para ir na época foram dois amigos meus, a Sônia Guedes, que é a atriz super famosa da cidade, teve uma participação de teatro muito importante, e o Antônio Petrin, que ele queria dirigir a ópera, mas no último momento ele não pôde dirigir, passou a direção para o Silnei Siqueira, mas ele fez de tudo para a gente ir para Santo André. E ver que era um teatro com 3 palcos, né? E a gente ficou super animado, falando, nossa, se a gente soubesse que era um teatro com 3 palcos, podíamos ter refeito o pensamento de como fazer a direção da ópera. Falar de teatro municipal é falar da minha vida, assim, também, enquanto artista, né? Porque minha estreia foi no Teatro Municipal, nós entramos no festival e aí fomos apresentar no Teatro Municipal de Santo André. Então, assim, pra gente, eu me lembro, você imagina, para meninos da periferia, de adolescentes, 14, 15 anos, e aí entrar no Teatro Municipal, aquele lugar que pra gente era inacessível, foi a coisa mais linda, assim, o Teatro Municipal de Santo André, para quem não conhece, reza a lenda que é a melhor acústica da América Latina. É que ele é um teatro imponente, um teatro grande, com 3 palcos, né? Você tem uma visão de 180 graus da plateia, mas ele não deixa de ser aconchegante. Isso é uma característica específica mesmo dele, né? Inerente ao Teatro Municipal de Santo André, o acordo entre o aconchego e a imponência e a grandiosidade do palco. Isso eu não encontrei em outro teatro nenhum no Brasil, nem fora também. Quando foi 85, com essa escola, nós ganhamos ingresso para ir ao teatro. Eu me lembro de ter ido ver o Romeu e Julieta, do Antunes Filho. Júlia Gama, menininha. Esse espetáculo do Antunes Filho, Romeu e Julieta, nos emocionaram. E não é só eu, porque eu gostava de teatro. Emocionaram uma turma inteira, né? Do meu amigo, tá chorando, eu tô chorando. E aí eu ter virado para ele e falado assim, eu quero fazer isso. Então, quando eu falei assim, eu quero fazer isso, eu estava querendo assim, eu gostaria de causar nas pessoas a mesma emoção que essas pessoas em cima do palco estão causando. Porque eu fui formado, enquanto público, pelo Teatro Municipal, através do Teatro Municipal, sem que nem sequer o Teatro Municipal soubesse que estava fazendo isso comigo, entendeu? Esses, eu acho que são os momentos que, como por exemplo, o espetáculo da Escola Livre, que foi o segundo espetáculo da Escola Livre, que era do espetáculo da minha turma, que foi o Brando, e que naquela época a gente fazia o espetáculo pela periferia de Santo André. E o Brando fez um sucesso tão grande, que a gente começou a apresentar nas periferias e o público amava o espetáculo, adorava o espetáculo. Pessoas que viram no Parque Erasmo, na estreia, foram no Santo Alberto ver. Então, ia fazendo uma legião de fãs do espetáculo. Quando ele foi apresentar no Teatro Municipal de Santo André, a fila saía do teatro, subia a escada e ia embora, assim, sentido da Câmara Municipal. Esse tipo de ter fila, por exemplo, a gente só via isso para produções que vinham de São Paulo. Mesmo assim, com grandes nomes, com nomes globais. Nós éramos estudantes de uma escola naquela época ainda desconhecida, aconteceu de ter essa fila imensa, que foi o divisor de água, de olhar assim, não, quem mora em Santo André também é possível ter público, sabe assim, uma preocupação muito grande na formação de público. É um momento muito bom de trabalhar aí, né? A companhia do ex-prefeito Celso Daniel, a inspiração dele, as provocações dele, as exigências dele me fizeram muito bem na minha vida. E eu agradeço muito essa oportunidade de ter colaborado com o meu melhor aí para a cidade de Santo André na área de cultura e educação. O primeiro compromisso, abrir esse teatro para valer, equipar esse teatro minimamente tecnicamente para poder trazer espetáculos de qualidade para Santo André e para que os artistas andreenses também tivessem um espaço digno para apresentar o seu espetáculo. E fizemos uma extensão e chamamos alguns outros espetáculos ainda e criamos a Mostra Internacional de Teatro, Festival Internacional de Teatro de Santo André. E aí teve momentos realmente fantásticos, né? Acho que a gente conseguiu um grande momento, foram
foi assistir Kazuo Ono aí no Municipal. Santo André recebeu a Mostra Internacional de Teatro e eu, como agente cultural, trabalhei na mostra. Kazuo Ono inventou um teatro, dança, que chama Butô. Eu me lembro que o teatro estava lotado, eu cheguei quase no começo do espetáculo, assim, peguei um dos últimos ingressos. Então, na verdade, nem tinha lugar para sentar, o teatro estava todinho ocupado. E eu sentei no corredor e ficava na altura da cadeira, e eu não conseguia enxergar. De pé eu não podia ficar, porque para não atrapalhar as pessoas que estavam atrás de mim. Então eu assisti de joelhos no corredor e não vi o tempo passar. Mas eu me lembro de eu ter tido uma crise de choro tão grande. Uma emoção me tomou tão forte. E de novo, eu olhei para o teatro e eu comecei a ver que todo mundo estava chorando. O momento que eu lembro do Teatro Municipal foi quando eu assisti o Festival Internacional do Teatro, que foi o Celso Frateschi, junto com uma equipe maravilhosa, e foi um presente. Todas aquelas pessoas que eu estudava em livros, aquelas pessoas que a gente sonhava em ter contato, eles estavam no festival de teatro aqui no Municipal. Eu acho que muita gente da minha geração lembra desse festival. E nesse momento eu resolvi realmente ir para essa carreira, abrir a produtora Cavantan. Acho que um dos grandes espetáculos que eu tenho uma memória fantástica do Municipal, absolutamente cheio, época que se podia fazer superlotação, pôr gente no chão, foi com o Calígula, dirigido pelo Djalma Limonge Batista, que depois até trabalhou aí na Escola de Cinema, né, com o Edson Celulari. Inclusive, nesse período, contratamos uma equipe super jovem de estudantes da Escola Livre de Teatro, que nos ajudaram nisso. Em 1993, nas nossas últimas apresentações da peça intitulada Calígula, e o Djalma resolveu fazer com que a gente usasse os 3 palcos e foi muito impressionante, assim. A gente encerrou a temporada, finalmente, assim, da peça, foi no Teatro Municipal de Santo André. E foi assim, essa história linda. Eu saía alimentada com os aplausos, porque eu sabia que eu era uma das peças que permitiam que as pessoas vissem um espetáculo tão legal. Quando eu comecei a trabalhar com isso, não existia profissão. Eu acho que foi um privilégio incrível. E às vezes eu encontro gente na rua que fala: "Ah, e aquela peça que você trouxe mudou minha vida." História bonita, assim, que faz parte da minha vida como cidadã andreense, como alguém que se envolveu com teatro, mas começa antes, né? A nossa relação com o teatro vem de ir assistir espetáculos, né? É o espaço de fruição do teatro e da arte até como um todo, assim, né? Eu fico pensando naquele ambiente, para além do teatro lá dentro, né? Você tem o hall do teatro, você tem o espaço do Paço Municipal, aquela entradinha do teatro da Porta de Vidro, todo aquele lugar, né? O café, é muita coisa que a gente vive ali sendo morador de Santo André. A questão do teatro, desde a época grega, né, ela é uma reunião de pensamento. Ele não deixa de ser um templo, né? Ele é um templo onde você vai reunir tudo que você fez e você criou um mundo. Esse mundo vai comunicar símbolos, seus desejos, suas necessidades, as pessoas. E eu era muito menina, e eu era quem ia entrar em cena, assim. Então, eu lembro da nossa ansiedade de todos os alunos e alunas. Eu, com aquela plateia enorme e aquilo tudo que traz o Teatro Municipal, né? Tem outras experiências também como aluna, né? Depois eu me lembro que a Escola Livre, quando eu ainda não estava na escola, mas eu já amava aquela escola, eu queria fazer de qualquer jeito a escola. Eles fizeram uma ocupação de uma semana, e que foi uma semana intensíssima, assim, eu morei naquele teatro assistindo. Mas eu me lembro de assistir o Osvaldo Raspado no Asfalto, no Municipal. Eu tenho muito orgulho da minha escola de Santo André. O que acontecia no Conchita acabava indo também para o Teatro Municipal, muita coisa boa, né? As formações da Escola Livre. A Ópera Punk foi em 97, foi antes de eu ir para a LT.
E eu entrei em 98, eu entrei na segunda formação, que foi a que viajou e depois eu fiquei participando da banda. Foi incrível, né? A gente ensaiava ali de domingo na Câmara dos Vereadores. Eu entrei como ator e músico, né? E depois eu acabei ficando só como participante da banda. Eles fizeram uma banda que chamava Motim Punk, que era o Charuto do DZK, o Maurício, que foi um baterista do Garotos Podres, eu na guitarra e o Pádua, que era o Capitão Gancho, que era o idealizador do projeto, que cantava, né? Ópera punk, por isso que eu falei, existe alguém mais punk do que eu, é o título. Na verdade, é uma música que foi feita para a ópera punk, né? O idealizador da ópera, o Antônio de Paula. O Antônio Pivar foi o dramaturgo que fez escreveu tudo. A gente reuniu uma parte de punks. A pré-estreia dela foi feita numa sexta-feira e ela foi chamada de Sexta-feira Maldita. Por quê? Porque à meia-noite quem vai para o teatro? Aqui vai para o teatro. Quem estava lá era o Celso Daniel. Memória mais antiga, eu acho que foi quando eu era criança ainda, que meu pai me levava para ver os concertos da Ossa. A gente ia muito. Em 2014, agora assumindo a direção da orquestra, numa rotina de uma vez por mês no palco, trazendo para o palco, né, essa coisa linda que ele tem de ter os 3 espaços, que mesmo com concertos de orquestra sinfônica, sempre pensar de qual seria a possibilidade de criar uma experiência, né? A plateia vai para aí e para que lado que eu vou olhar. Fiz o espetáculo da Vânia Basso com a nossa orquestra, que ficou lindo, lindo demais. Ela cantando Tom Jobim. Eu me lembro de um dos alunos, a mãe dele, moradora de Santo André, foi assistir o filho e essa foi a primeira vez que ela pisou no palco do Teatro Municipal. Você vai entendendo que o teatro é teu, né? Ele é teu. Ele é teu como cidadão, ele é teu como artista, né? E quando você leva um trabalho que foi feito na periferia, pelas pessoas que são da periferia para dentro do Teatro Municipal, as pessoas da periferia vão ao Teatro Municipal. Eu tenho uma história muito importante com o Teatro Municipal de Santo André, que foi o seguinte: a gente levou um espetáculo chamado O Reizinho Mandão. É um espetáculo que foi premiado em São Paulo também, e ele tinha como protagonista 3 atores com síndrome de Down. Então levar para o palco do teatro da minha cidade um espetáculo que falava um pouquinho sobre diversidade, sobre acessibilidade, e foram 2 sessões que nós fizemos com casa cheia, de graça. Então os meus encontros com o municipal sempre foram variados, e aí isso fez com que eu fosse criando mesmo uma intimidade com o teatro. Às vezes o teatro municipal de uma cidade, ele é algo que tende a parecer distante para o artista, para o produtor cultural, né? Desde a porta lá de entrada do saguão até o camarim, até a coxia, até o palco, a plateia, todos os lugares são ocupados por esses jovens, e para eles é fascinante ter acesso a esses lugares. Assim. Então, além de espaço de memória, para mim é um espaço de reflexão também, e é um espaço de pertencimento. Tanto eu pertenço ao Teatro Municipal, como o Teatro Municipal pertence à minha própria história. Foi também um espaço de convivência, um espaço de encontro, um espaço de debate, de rever os amigos. Então é um marco dentro não só de Santo André, mas de todo o grande ABC. Eu acho que isso define a minha relação com o espaço do Teatro Municipal de Santo André, do meu pertencimento, do nosso pertencimento. E que o Teatro Municipal de Santo André, nesses primeiros 50 anos, continue com sua atividade cultural necessária, imprescindível ao grande ABC, por outros 50, por outros 100, por outros séculos, que ele continue sendo a marca da produção da região e o espaço de abrigo da produção cultural de todo o Brasil e de todo o mundo.